Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui reunido com todos os jovens. Quero agradecer aqui o convite pelo Cabo Raí, né? No qual eu respeito muito, foi meu coordenador na escola militar. Muito alegre de ver essa quantidade de jovens aqui dispostos a adorar o nome do Senhor nesse sábado. Me alegra muito o coração. Então, irmãos, gostaria de estar convidando a todos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 15. Para quem não me conhece, eu me chamo Lincoln, sou da Assembleia de Deus de Sinop. Meu pai, pastor Lindson, como foi apresentado, a Luana que está me acompanhando, o Diego, Miguel, minha mãe, linda e maravilhosa, ela sabe fazer filho. Então estou muito contente, tá bom? É a primeira vez aqui na IBN, igreja do qual ouvi falar muito bem. Ele não é dessa, eu acredito, mas ele é de outra, Oséias sobrinho, meu grande amigo Oséias, cantor. Pena que ele não pôde estar aqui hoje, mas é um grande companheiro. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz assim, acompanhe comigo. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Podemos assentar? Amados irmãos, essa palavra, ela é muito especial, porque ela vai tratar de um assunto muito importante para jovem. Nós jovens somos chamados por Deus para ter um propósito. Deus tem um propósito na minha e na tua vida, mas Deus, Ele nos orienta como nós devemos nos comportar para vivenciar este propósito. A primeira qualificação que nós devemos ter para viver o propósito de Deus é ser salvo. Concorda comigo? Para viver na vontade de Deus, você tem que estar dentro do seu povo, você tem que ser lavado e remido pelo seu sangue. Então a primeira vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos salvos. A segunda é que nós já salvos, vivamos uma vida em santidade. O que é santidade? Santidade, como o nome diz, é se separar do pecado e viver uma vida perto de Deus. Podemos resumir santidade em separação do mundo e aproximação daquilo que é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: ser santo como eu sou santo. E aqueles que se santificam, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus nos chama a viver em santidade. Terceira coisa, Deus nos chama a nos prepararmos dentro de sua palavra e na oração, para cumprirmos a sua grande vontade, que está expressa em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a vontade de Deus é que nós sejamos salvos, santificados, e que nós estejamos prontos para fazer discípulos, para juntar mais gente com a gente. Então, alguma pessoa que me chama muita atenção olhando a Bíblia quando se fala de santidade é João Batista. Se a gente olha hoje em dia, você pode ter como referência o seu pastor, um amigo muito maduro espiritualmente. Esse cara aí é uma pessoa que eu quero olhar o exemplo dele e seguir a vida de santidade. Se fosse falar para alguém na Bíblia, ia falar Jesus, João Batista. João Batista era aquela pessoa que, se você olhasse, talvez você achasse que era o extremo. Por quê? Desde quando João não havia nem nascido, ele já sabia reconhecer a presença de Deus. Como assim? Vamos lá, Lucas capítulo de número 1, versículo 39, quem está com a Bíblia me acompanha. Lucas capítulo 1, versículo de número 39, vai falar da visita de Maria e Isabel. Diz assim, ó: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá,
e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmãos, João Batista não foi uma pessoa que simplesmente nasceu, apareceu, batizou Jesus e depois sumiu de novo. Não, João Batista tinha uma história, assim como eu e você. João Batista foi prometido por Deus. A Bíblia nos conta que a história de João Batista começa lá com Zacarias, assim como a nossa começou com nossos pais e nossas mães. Zacarias era um senhor já de idade, e ele era um chefe, ele era um mestre da lei. E ali, uma vez por ano, eles iam até o templo e ofereciam sacrifício a Deus. Zacarias, sendo um desses, foi oferecer, quando lhe aparece um anjo e diz: Zacarias, sua mulher vai dar um filho, e esse filho vai se chamar João. Só que Zacarias duvidou em seu coração, e ali Deus fez algo muito grande. Zacarias ficou mudo, a esposa dele concebeu um neném, e quando ele nasceu, ele pôde falar. O nome dele vai ser João. O que eu entendo com isso? Antes de João nascer, Deus já tinha planejado a história e o propósito de João. Antes de mim e você nascer, Deus já tinha um propósito escrito para nossas vidas. Você não é um acaso, você não nasceu em vão. Deus te ama, Ele tem um propósito e Ele quer ter uma vida ao seu lado. A Bíblia diz: antes que estivesse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes que você estivesse dentro da barriga da sua mãe, Deus já tinha te convocado e te separado para ser um profeta. Com João não foi diferente. João, ainda na barriga da mãe, quando Maria, a mãe de Jesus, se aproxima da mãe dele, que eles eram parentes, Joãozinho dentro da barriga sente a presença de Deus e já dá um salto. E ali Isabel identifica que foi cheia do Espírito Santo e diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque o Salvador está aí dentro. Então ele identifica, e as pessoas que estavam ao redor dele, no caso a mãe, já foi cheia do Espírito Santo. Desde o ventre ele estava impactando. E assim foi. João nasceu. Só que o que me chama a atenção é a história de João. João, por mais que fosse primo de Jesus, ele não viveu uma vida de luxo. João, por mais que fosse filho de um mestre da lei, viveu totalmente diferente em sua sociedade. Vamos lá, precisamos olhar para a época de Jesus. Se hoje nós temos alguns grupos, né? É o pessoal lá do Twitter, é Bolsonaro, não é Bolsonaro, naquela época também era assim também. Lá tinha os grupos religiosos e políticos. Convido-vos a analisar algum desses grupos. Existiam a classe dos fariseus, mestres da lei. Eles zelavam pelo que Moisés escreveu, mas eram hipócritas. Por quê? Porque não viviam, mas cobravam do povo. Existiam os saduceus, ricos, levados pelos bens materiais, mas não acreditavam mais no espiritual, estavam mortos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, estavam limitando o que Deus podia fazer. Existiam os zelotes, nacionalistas judeus, que queriam livrar o povo do domínio romano que existia naquela época. Só que ele não queria livrar com o Messias de Deus, não. Ele queria livrar na própria força mesmo. Vamos fazer uma revolução, vamos libertar Israel. Tanto é que anos mais tarde, esses zelotes causaram uma grande perseguição ao tentar expulsar o Império Romano de Israel e ali começar uma perseguição aos judeus. Existia a classe dos essênios, muito fervorosos espiritualmente falando, se separavam em desertos, se preparavam para uma futura guerra santa. E existiam os herodianos. Eles eram bem próximos do governador de lá e sempre eram aqueles que ficavam amaciando, sabe aquele seu amigo que talvez no seu trabalho está sempre perto do chefe, só
enchendo aqui, ó. O meu chefe, maravilhoso. Esses eram os herodianos. Estavam sempre lá fazendo a cabeça do Herodes. Ok. João não foi de nenhum desses grupos, a não ser, talvez, alguns estudiosos acreditam que ele podia ser sênior. Mas, vamos olhar a vida de João. João vivia no deserto. Deserto era afastado. Deserto era um lugar, quando a gente lembra de fome. A gente lembra de necessidade. Quantos aqui conhecem a história dos hebreus? Acredito que todos, correto? Quando eles saem do Egito, vão para Canaã. O povo teve fome no deserto? Teve. O povo teve sede no deserto? Teve. Mas o que Deus fez quando eles tinham fome? Senhor, estou com fome, quero voltar para o Egito. Aí Deus olhava a necessidade deles e falava: peraí, não tem de onde tirar comida? Mas as necessidades e as barreiras não impedem o agir de Deus e a provisão. Então o maná vem do alto. E não é um dia só, vai ser todo dia, para mostrar que eu estou sempre com vocês, mesmo em meio ao deserto. Então todo dia chovia o maná. Se você tentasse guardar o maná, no outro dia ele estava podre. Por quê? É para você confiar que o de hoje é para hoje, o de amanhã é para amanhã, mas a provisão sempre vai chegar. E eles na caminhada: Senhor, eu preciso de água. Água é essencial, sem água não dá para viver. Existia uma fonte amarga, as águas eram ruins para beber. E o povo fala: era melhor voltarmos para o Egito. E aí eles vão lá nas águas, Moisés joga o graveto e as águas mudam. As águas ficam boas para beber. Por quê? A necessidade do povo estava sendo sanada. Deus muda o cenário para que o povo possa ter suprido as suas necessidades para prosseguir. Nós somos assim também. Deus chamou a gente para sair do Egito, das coisas ruins desse mundo, e nos prometeu uma terra que mana leite e mel, que é o céu de glória. E nos prometeu, só que até lá tem deserto, tem luta. No deserto a gente aprende. No deserto Ele supre nossas necessidades. Qual é a tua necessidade hoje? Qual é a tua necessidade? Tua necessidade hoje, você acredita que precisa ter mais amizades? Você acredita que você precisa planejar sua vida financeira? Você acredita que você precisa fazer uma faculdade que você não tem condição de arcar hoje? Sua necessidade é uma doença? Alguém na sua família? Sua necessidade é assim: eu sou tão jovem, mas já quero casar. Cadê o casamento? Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que tira de onde não tem e muda o cenário, porque nada pode impedir a bênção dele de chegar para o seu povo. Agora, fato é que tem que continuar. Quando olhamos para o deserto, nós lembramos desse povo também. Enquanto o povo de Israel vai indo, quando eles saem do Egito, existem duas rotas. Perceba bem, duas rotas. Existia a rota dos filisteus, que era bem mais rápida, é só seguir o litoral, estavam lá rapidinho em Canaã. E tinha a rota pelo Sinai, que eles davam uma volta, ficavam meses para chegar em Canaã. Agora, se Deus é Deus poderoso, Deus não podia ter feito o povo passar pela rota dos filisteus para chegar em Canaã? Podia. Por que ele escolheu a rota mais longa? Porque ele sabia que o povo não estava pronto. Ele sabia que o povo ainda precisava vivenciar muita coisa e aprender. Então ele escolheu ensinar no deserto. No deserto, aqueles que já saíram do Egito, pense comigo, o Egito é o mundo. Você foi chamado para viver o céu, agora você está no momento de preparação. Aqueles que já saíram do mundo, estão passando por dificuldade. Às vezes olham para o lado: nossa, eu comecei e estava tão bem, agora parece que Deus não está mais aqui. Moisés subiu para o monte e não desceu. Será que Deus nos abandonou? Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos botar nossa confiança no bezerro. Deus desce, fala, Moisés desce, ele vem com a tábua, quebra, e aqueles que adoraram outros deuses, agora se veem no momento de perdido. Por quê? Porque eles foram mortos por quem não adorou. Ah, Senhor, quero adiantar o tempo da terra prometida. A Bíblia diz que dividiu-se um grupo do povo, foi lá conquistar a terra prometida, mas voltaram, e os que voltaram acabados, o resto foi tudo morto. Fato é que o deserto tem um tempo
E o deserto tem uma função. João Batista não viveu na cidade para cumprir o seu propósito. João Batista viveu no deserto. Deus nos chama a nos preparar no deserto. No deserto, às vezes não tem muita amizade. Senhor, eu estava tão bem. Aí eu aceitei o Senhor, parei de fazer tantas coisas que eu fazia no meu passado. Agora as amizades foram sumindo. O que é deserto? Senhor, eu tinha tanta coisa, agora eu não tenho mais condição. O que aconteceu? É deserto. Senhor, está tão difícil essa situação, eu não entendo por que eu passo. É aprendizado, é deserto. Fato é que em meio ao deserto, na escassez de fome, de bebida, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque o pastor é aquele quem provê, mesmo em meio a situações difíceis. João Batista, então, se dedicou a viver no deserto. Meu pai, aquele ali que está sentado, acena aí, pai, ninguém te conhece ainda. Aí ó, meu pai, ele passou um ano na Antártica. Ele já deve ter falado para vocês. Ele fala para todo mundo, né? Falou para vocês? Falou. Gente, pensa num tempo que doeu nosso coração. Foi ver o pai na Antártica. Um ano longe. Eu tinha 8 anos de idade. Estava na escola, minhas notas começaram a cair. Só que meu pai, ele foi para a Antártica de um jeito e voltou de outro. Na minha cabeça tinham trocado meu pai. Eu era criança. Eu acreditei, nossa, Marinha mandou meu pai para lá e mandou outra pessoa, porque não é o mesmo pai. Um ano longe. Na Antártica, meu pai vivia apenas com 15 militares e alguns outros pesquisadores. Meu pai não tinha tanto contato igual ele tinha com a gente. Era naquele Motorolazinho quadrado antigo que tinha as teclinhas que ele fazia ligação. Chegava lá o iogurte dele, que ele comia de vez em quando, era o avião passava e soltava um monte de caixa que a gente mandava. Meu pai estava sem essa comunicação e voltou diferente. Na Antártica, meu pai foi forjado em muitas coisas. Foi forjado em liderança, foi forjado em convívio em grupo, foi forjado em muitas coisas a ponto que ele voltou diferente. Foi um deserto. Ali foi o lugar de aprender e às vezes dói. Mas fato é que no tempo certo Deus nos chama para cumprir a função. E aonde que a gente cumpre? É no deserto também. Ué, como assim? Não acabou o deserto na minha vida? Não. Deus te usa em ambientes às vezes desfavoráveis. Quando o Senhor Jesus coloca em nossas mãos algo, o propósito que Ele tem na tua vida, vai existir tempos. Você vai passar por coisas que às vezes é só para você aprender, para em determinado momento você exercer. João Batista aprendeu no deserto, mas chegou lá um tempo determinado, em que do nada começou a falar: ó, tem um moço lá no deserto. Qual que é o nome dele? Não sei. É alguém que está lá no deserto. Qual que é a aparência desse alguém? Ele veste peles de camelo, ele se alimenta de gafanhotos e mel silvestres. E o que esse alguém está fazendo no meio do deserto que está todo mundo falando? Ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Endireitai os caminhos, porque é chegado o tempo. Ele estava em meio ao deserto. Talvez ninguém conhecia João. As suas vestes não eram das melhores, porque ele não precisava de muito, porque o que ele fazia já era o suficiente. E João gritava, clamava, a Bíblia diz: endireitem o caminho. Deus me chamou e te chamou igual João Batista. Deus está chamando a gente para gritar essa geração: endireitai o caminho, porque é chegado o tempo. João, o propósito de João era clamar para o povo que tinham que se arrepender, porque Jesus estava chegando. Ele dizia: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a função de João era preparar o caminho para o cordeiro que ia ser morto. E qual que é a nossa função? Deus chamou a igreja
para preparar o caminho, porque o noivo está voltando. Deus me chamou e te chamou, porque nós fomos lavados e remidos pelo seu sangue. As nossas cicatrizes foram saradas por meio do sangue dele vertido na cruz do Calvário. A nossa culpa acabou. A cédula que nos prendia ao pecado foi rasgada e cravada na cruz. Eu e você não temos mais culpa, porque o advogado fiel pegou a nossa culpa e levou sobre si. Aquele que não tinha pecado se fez pecado para morrer por nós, e por causa disso nós somos salvos e filhos de Deus. Agora ele te chama, faz isso e chama o próximo. Aquele que veio como cordeiro, aquele que é o nosso advogado, amanhã ele vai vir como leão. Amanhã ele vai vir para reinar. Amanhã ele vai vir para ser juiz. Sabe a minha ação e a tua ação? Sabe o meu pecado e o teu pecado? Que a gente comete e fala, não vai dar em nada. Sabe aquela prática que você e eu vamos alimentando diariamente? Chega uma hora que a conta bate. E essa conta vai chegar na volta de Jesus. Porque hoje ele é o nosso advogado que intercede junto a Deus. Mas amanhã vai começar o julgamento. Será que nosso peso da nossa vida vai ser achado em falta diante de Deus? Ou vai estar equilibrado porque o sangue de Jesus levou a nossa culpa? Como é que está a nossa vida? Deus nos chamou e nos dá graça, mas a graça não nos permite continuar vivendo a vida que vivíamos. A graça nos permite a partir de agora viver uma nova vida, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 20, vai dizer: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é isso? Nós somos representantes de Cristo na terra, e Deus nos usa para dizer aos outros: rogamos-vos, pois, por Cristo. Rogamos, é pedir com insistência, que vos reconcilieis, voltem a Deus. Nós somos chamados para sermos reconciliadores, porque um dia nós fomos reconciliados. João chamava ao arrependimento, João batizava. Deus não te chamou diferente, Deus te chamou para ser essa tocha e essa voz que clama em meio ao deserto. A gente não vê a voz, a gente só escuta. É que a gente tem que diminuir, e é Ele que tem que aparecer por meio do nosso clamor. Não são as nossas roupas que chamam a atenção, porque João se vestia com pelo de camelo, mas aquilo que reluz dentro de você, a luz de Jesus Cristo. Deus te chama para anunciar esse impacto. A palavra de João Batista teve tanto impacto que incomodou a gente que estava lá em cima. A esposa de Herodes, que na verdade era esposa do irmão dele. Herodes manda matar para ficar com a esposa. Já existia isso desde o ano passado. Toma a esposa do irmão, vive uma vida nessa prática de pecado, e ela se incomoda com João, porque João olhava e dizia: isso aí é pecado. Sabe para onde você vai? De tobogã direto para o inferno. João era assim, João era o cara mais carrancudo. E ali, quando ele falava isso incomodou. Tanto que um dia, em um banquete, a filha da rainha dançou, o rei olhou, ficou apaixonado e falou: o que você quer que eu faça? Traga a cabeça de João Batista aqui numa bandeja para mim. João Batista incomodou quem estava lá em cima. Por quê? Porque a verdade traz luz aonde há trevas. Porque a verdade incomoda onde há mentira. Porque a verdade às vezes dói. Mas para a gente que está em Cristo, essa dor ela é transformada. Por quê? Porque o sangue de Jesus sarou as nossas feridas. Mas quando a pessoa não aceita, meu irmão, vai sentir o preço da dor mesmo. E o que acontece? Mandou trazer João. Foi assim feito.
João teve sua cabeça arrancada, foi decapitado. Às vezes a gente acha que o nosso fim vai ser glorioso. Eu estou na presença de Deus, vai ser uma beleza, vai dar tudo certo. Amém. O que é o certo para você? O fim de João foi ter a cabeça decapitada. O fim de muitos missionários que estão em países perseguidos, às vezes também é desse jeito. E aí? Deus é infiel com eles? De maneira nenhuma. Entender o amor de Cristo é entender que a minha vida agora é dele, que a minha história agora é dele, que eu fui chamado por ele. Para quê? Para viver o propósito que ele tem para mim. Deus está te chamando. Eu estou colocando hoje as armas necessárias na sua mão, para que você exerça o ministério como exerceu João Batista. Quais são essas armas? Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. O grande eu sou está do seu lado, quebrando as correntes, arrebentando os grilhões, quebrando as cadeias. E é ele que vai dar poder para quê? Para curar o enfermo, para curar o caído, para levantar o cansado, para dar paz ao oprimido e ser a diferença. É o brilho dele, é a presença dele, não somos nós, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu estou impactado por essa palavra. Cristo vive em nós e nos chama para viver a vida dele em nós. É a gente olhar para o nosso próximo e sentir a dor. Deus não te chamou e me chamou para sentirmos pena. Deus nos chamou para sentirmos compaixão. A pena não gera atitude, a compaixão gera atitude. Qual que é a atitude? Eu vou apresentar Cristo para quem está cansado, porque eu amo como ele me amou um dia. Você tem um propósito, jovem? Você e eu temos nos preparado para viver? Ele está aqui com o Espírito Santo. Ele tem poder e é Ele que te dá as ferramentas. Talvez você diga: eu sou incapaz. Mas Deus sabe aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Certa feita Jesus contou a parábola de um homem que distribuiu talentos para os seus servos. E ele disse: servo, guardem, multipliquem esses talentos, eu vou e já volto. Ele foi. A um ele deu uma quantidade determinada e a outra. Quando ele volta, os dois primeiros pegaram os talentos e multiplicaram. Mas teve um que tinha só um talento. Em vez de multiplicar, enterrou o talento. E quando ele voltou, ele disse: e aí, servo? Tem o talento que o Senhor me deu aqui, ó. Servo mau e infiel. Você não multiplicou aquilo que eu te dei. Agora você vai para longe de mim. Sabe o que isso quer dizer? Deus colocou na minha e nas tuas mãos talentos, capacidades. Deus colocou na minha e na tua mão força para fazer a sua vontade. E se nós não fizermos, um dia Ele vai requerir de nós. Então, esteja disponível. A palavra é essa. Você não precisa ter a força, quem dá a força é Ele. Só se coloque na presença e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas ó Pai, eu sou purificado por Ti. Então eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus quer te enviar. Só basta você se colocar na posição, na presença, porque Ele pode fazer grandes coisas aqui nessa noite. Amém? Quando eu era mais novo, eu tinha muito medo de missão, porque eu vi umas peças na igreja e sempre botavam que o missionário morria na peça. E aí eu ficava: não quero ser missionário não, tenho medo disso aí. Até que um belo dia apareceu uma oportunidade para ir para uma escola de missões. Detalhe, era em outro estado, e eu tinha medo de voar de avião. E aí, graças a Deus era perto, Deus abriu uma porta e a gente conseguiu ir para essa escola. Eu fui de ônibus. Não, a primeira vez fui de carro, né? Fui de carro. Ok, estava perto. Da segundo ano eu já não tinha o dinheiro para pagar, que eram os custos, era R$700. Eu não tinha essa condição financeira. E aí a gente falou: e agora, mãe? Não, mas Deus tem um propósito na tua vida. E a gente começou a vender sacolé para eu poder ir. Sacolé que é o geladinho, né? Que chama, né? Geladinho. Comecei a vender geladinho.
E aí, conseguimos o dinheiro, arrecadamos. E aí? Acabou as vagas. Mas Deus foi aquele que providenciou uma vaga para eu estar indo. Chegou o terceiro ano de escola, e aí? Vamos nos mudar, vamos para o Mato Grosso. Morávamos no Rio de Janeiro. A escola de missões era em São Paulo. Vou para o Mato Grosso. Ih, não vou conseguir participar. Meu telefone toca. Era a pastora, que era coordenadora da escola de missões. Lincoln, nós estamos orando aqui pela sua vida, vai dar certo. Deus levantou alguém que está pagando todas as suas custas de lá da escola de missões e você vai conseguir ir. Então Deus nos deu as ferramentas necessárias para a gente pagar a passagem de quê? De avião para ir para lá. Chegou lá, a gente estava com medo. Gente, pensa no ano que estava com medo. Minha irmã sonhou que o avião caía. Minha mãe não queria me liberar. Meu pai olhou assim: Stephanie, mas se ele morrer, e aí? Ele não está fazendo a obra de Deus? Vai para o céu, fica tranquila. E eu fui de avião, eu estava com medo. Chegando lá, minha mãe orou só quando estava no avião. Chegou no ônibus, ela parou de orar, já estava tranquila. Fui pegar um ônibus, estávamos descendo a serra. Chegando em Lindóia, São Paulo, fomos fazer uma curva. O ônibus perdeu o freio. E a gente, deu de frente com o barranco. Uma mulher foi arremessada para fora do ônibus, ficou 20 minutos lá embaixo. Todo mundo sem cinto, inclusive eu. E deu ruim. Antes de chegar no acampamento. E aí, Deus foi lá. E ele foi muito cuidadoso. Porque a moça que ficou 20 minutos embaixo do ônibus não teve nenhum ferimento grave, só teve arranhão. A moça que estava em pé e que bateu o pescoço foi só um jeitinho, depois já melhorou. A gente que estava sem cinto não deu em nada. Chegamos lá no acampamento, foi uma benção, fomos ministrados e Deus cumpriu mais uma parte de seu propósito. Ano seguinte, missão, São Paulo. Arrecadamos o dinheiro, minha mãe levou um golpe. Pagou a passagem no site errado. E aí, Deus providenciou o dinheiro de novo e a gente foi. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Ou seja, se Deus tem um propósito na sua vida, não importa qual é a barreira que se coloque, o propósito de Deus vai ser cumprido. Por quê? Ele é aquele que tem a chave. Apocalipse capítulo de número 3. A chave que ele abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E a Bíblia diz que ele pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar, que é a porta da evangelização. Deus te chamou para ser impacto, jovem. Deus te chamou para ser impacto onde você está. Não tenha medo de incomodar quem está lá em cima. A palavra de Deus é assim. Não é uma palavra simplesmente de ursinho carinhoso, não. A palavra de Deus é: eu e você somos pecadores, eu e você carecemos da graça. Senão a condenação já está feita, que é o inferno. Mas ele que não tinha nada, ele que não devia nada, ele que era Deus, se fez servo, porque ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, foi servo, foi obediente até a morte de cruz, que eu merecia e você merecia. Então vai abraçar ou não? Essa é a palavra. Deus te chamou para ser propagador dessa palavra. Você está preparado? Para preparar tem que viver em santidade. Para se preparar, o primeiro passo é santidade. Segundo passo é aqui, ó. Não dá para querer remar num barco sem saber. Tem que saber como é que se rema direitinho. A palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. E na oração, comunhão com Deus. Gostaria de convidar a todos a se colocar sob os pés. Quero fazer um momento de oração. Para você que sentir no seu coração. Eu não sei como funciona aqui, como é que vocês fazem a dinâmica, se vocês vêm na frente, se vocês fazem. Eu só quero fazer esse momento de oração com os irmãos, se o colega Cabo Raí permitir. Quem tiver no coração de vir aqui na frente, receber essa oração, dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero receber de Ti o revestimento necessário, para que aonde eu for, eu seja aquele que vai impactar. Você que quiser ficar no seu lugar, tenha liberdade. Fato é, se conecte nesse momento com Deus. Quem puder, fechar o olho, colocar a mão no seu coração e pensar só em Deus. Esquece tudo, pense em Deus. Glorifica o nome do Senhor, que Ele pode fazer grandes coisas. Enquanto o grupo de louvor se prepara, vou beber minha água.
Vamos orar nessa noite e vamos nos conectar em louvor e adoração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, neste momento estamos aqui prostrados em Tua presença, porque reconhecemos que é só de Ti que nós conseguimos avançar, é só de Ti que vem a fonte de vida eterna, é só em Ti que a gente tem um propósito, um significado, porque tudo é para Tua honra e glória. Senhor, em Tua presença nessa noite, nosso coração está aberto, nós clamamos de Ti primeiramente, perdoa-nos, Pai, pelos nossos erros, perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoe, Pai, pelas nossas transgressões, nos lava com o Teu Espírito Santo, entre no nosso coração, Senhor Jesus, que onde estava, Pai, a distração, que onde estava o impedimento, que possa haver abundância de graça, que onde estava o empecilho, que possa virar a chave, e possa haver a capacitação pelo Teu Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Senhor meu Deus, estamos aqui, nós estamos clamando, papai, pela Tua presença, nós estamos clamando, papai, pelo Teu Espírito, pelo Teu toque suave, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, o toque que deixa tudo diferente, o toque que não nos deixa igual, ó meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos santifique, ó Pai, que o Senhor nos dê estrutura para permanecer, que o Senhor encha-nos do Teu Espírito Santo, para que aonde a gente estiver, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, para que sejamos luz, para que sejamos flechas, papai, em nome de Jesus, tenha liberdade para trabalhar em nós, é o que Te pedimos, Senhor, nessa noite, e por fé, papai, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.